que é inadmissível no Brasil. E você? O que você acha? Eu tenho certeza que você tem uma opinião formada a respeito disso. Então, vamos fazer o seguinte? No próximo bloco, eu vou responder as perguntas do Pergunte ao Professor. Enquanto isso, você pode mandar o seu e-mail para a gente vai ficar muito feliz em responder. Eu sempre colando. Cadê, Dan? O e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Não deixa de mandar, não deixa de participar. Tudo que a gente quer é ampliar esse contato e participar mais e mais da sua vida, tá bom? E não perca o próximo bloco, hein? Porque tem coisa que eu não falei aqui não, eu não fui estragar a surpresa, não fui antecipar o assunto. Tem coisa que só vai vir agora no Pergunte ao Professor, tá bom? Até daqui a pouco. Estamos de volta, você está assistindo aqui ao programa Prova Final, a aula hoje, o programa é de Direito Penal e o tema do dia você já sabe, é a embriaguez. Nós já estamos no nosso segundo bloco, que é o bloco do Pergunte ao Professor. Se você está aí nos acompanhando desde o começo, você ouviu uma explicação sobre o que é a embriaguez, quais as espécies de embriaguez, mas agora o que a gente tem de dúvida, o que a gente pode complementar, contribuir para sanar as dúvidas dos candidatos. É o que nós vamos fazer agora. Então, fica com a gente e vamos ver o que o pessoal ficou com dúvida a respeito da explicação de hoje. Vamos ver. Professora, a pessoa viciada em drogas se encaixa nessa situação? Muito bom, né? É uma resposta que a gente já respondeu parcialmente, uma pergunta a qual a gente já respondeu parcialmente, mas tem um aspecto aqui muito interessante. Eu não sei se vocês notaram a pergunta do colega, como foi interessante, porque ele falou a pessoa viciada. A pessoa viciada. Então eu vou começar a responder essa pergunta respondendo uma pergunta anterior, combinado? Eu vou chegar nela, mas eu vou responder antes uma pergunta anterior. E a pessoa viciada em álcool? E a pessoa que sofre de alcoolismo? A pessoa que bebe porque sofre de alcoolismo se enquadra na embriaguez não acidental, pré-ordenada, voluntária ou culposa, ou se enquadra na embriaguez acidental, caso fortuito ou força maior? O Código Penal não fala a respeito da embriaguez patológica, que, aliás, é diferente da embriaguez habitual. Muito cuidado. A embriaguez habitual, essa é uma embriaguez voluntária, né? O sujeito quer se embriagar habitualmente. É uma embriaguez voluntária ou culposa, não há nada que isente de pena na embriaguez habitual. Puxa, mas o cara bebe, sei lá, todo sábado, ele bebe todo dia. Não, isso não isenta ninguém de pena. Eu não estou falando de embriaguez habitual, eu estou falando de embriaguez patológica. Ele quer parar e não consegue. Ele simplesmente é viciado na bebida. E aí? O estado de embriaguez patológica se enquadra aonde? O Código Penal não cuida da embriaguez patológica, mas a doutrina é bastante pacífica ao equiparar a embriaguez patológica à doença mental. Hoje em dia, a própria psiquiatria, a psicologia, enfim, sabem que existe um distúrbio mental que torna as pessoas mais predispostas à adição, a serem adictas, a serem viciadas em determinadas coisas, inclusive em bebida alcoólica. Então, a embriaguez patológica é tratada como doença mental. E ela vai receber o mesmo tratamento, então, que outras doenças mentais. Você lembra, se você estudou doença mental, você lembra disso, que a doença mental pode ou não excluir a imputabilidade. Se a doença mental torna o agente absolutamente incapaz, exclui. Se torna o agente relativamente incapaz, só reduz a pena. Lembra disso? A embriaguez patológica vai seguir a mesma linha, porque ela vai ser equiparada à doença mental. E aí, qual que é o comentário interessante? Qual que é a diferença entre você ser absolvido em virtude de embriaguez, artigo 28, e ser absolvido em virtude de doença mental, artigo 26? Qual a diferença nessas duas espécies de absolvição? Tem uma, sabe qual é? É que a absolvição em virtude de doença mental é uma absolvição que se chama absolvição imprópria, porque ela absolve, mas impõe medida de segurança. E a absolvição por embriaguez é uma absolvição própria, ninguém vai ter medida de segurança por isso. Então quer dizer que quando o sujeito
é um ébrio patológico, ele é alcoólatra, por exemplo, ele vai ser absolvido por força do artigo 26, porque a situação dele equipara-se a uma doença mental e, portanto, vai ter uma absolvição imprópria, ou seja, uma absolvição que impõe medida de segurança. Agora, voltando à pergunta do candidato, que foi muito boa, o interessante é que a lei de drogas tratou do vício. O Código Penal não tratou do vício, ele acabou sendo tratado pela doutrina, mas a lei de drogas tratou do vício. E a lei de drogas diz expressamente que é isento de pena quem estiver completamente privado da consciência, é isento de pena quem estiver completamente privado da consciência em virtude de consumo acidental, ou seja, caso fortuito ou força maior, ou consumo derivado de vício. Então, quem tiver consumido droga acidentalmente, caso fortuito ou força maior, ou quem tiver consumido em decorrência de vício, em decorrência de dependência toxicológica, e tiver, por isso, absolutamente privado da consciência, não vai responder pelo crime. Então, quer dizer que a dependência toxicológica foi tratada pela lei de drogas, a dependência do álcool não foi tratada pelo Código Penal e acabou sendo tratada apenas pela doutrina. Muito boa pergunta do candidato, hein? Sutil, mas muito boa. Vamos ver a próxima pergunta? Professora Patrícia, se a pessoa se embriaga sem querer, ela responde por crime culposo ou doloso? Essa eu diria que é das perguntas mais sofisticadas que poderiam ser feitas. E isso tem a ver, na verdade, com a verdadeira actio libera causa. A verdadeira e a falsa. A do Brasil é a falsa actio libera causa, não é a actio libera causa tal como foi criada. E como é a verdadeira teoria da actio libera causa. Se nós adotássemos a verdadeira teoria da actio libera causa, a gente deveria chegar à seguinte conclusão: se eu me embriago sem querer, eu depois respondo por crime culposo. Se eu me embriago por querer, eu respondo pelo crime doloso. Ou seja, se eu me embriago numa festinha e depois, quando já estou totalmente embriagada, porque eu totalmente embriagada não precisa ser coma, não precisa ser desmaio. Eu posso estar totalmente embriagada, ou seja, ter perdido completamente os meus freios inibitórios, as minhas possibilidades de autocontrole, mas não ser uma embriaguez, enfim, não está ali jogada no chão. Se eu me embriago sem querer, mas depois, por querer, eu soco a cara de alguém, eu dou um soco na cara de alguém, pela verdadeira actio libera causa, eu deveria responder pelo crime culposo. Porque no momento de me embriagar, eu agi com culpa. Por outro lado, se eu me embriago por querer, eu bebo todas porque é o dia da minha formatura, e depois, sem querer, eu perco o controle do carro e mato alguém, eu deveria responder pelo crime doloso. Porque no momento em que me embriaguei, eu o fiz por querer. Isso seria a verdadeira teoria da actio libera causa, tal como ela foi criada na Itália. Não é no direito romano. Não é o que acontece no Brasil. O que acontece no Brasil é que o agente responde pelo crime nós vamos analisar todos os elementos subjetivos, dolo, culpa, que estavam presentes no momento do crime. Então, veja, se eu me embriago sem querer, me embriago porque eu estou ali numa baladinha, estou bebendo todas, mas depois, por querer, dou um soco na cara de alguém, vou responder por lesão corporal dolosa, porque no momento do crime eu agi com dolo. Eu não vou pensar no momento da embriaguez, eu vou pensar no momento da prática do crime. No momento da prática do crime eu agi com dolo. Se eu me embriaguei voluntariamente, queria ficar bêbada, mas depois saí de carro e acabei atropelando sem querer e matando uma pessoa, eu vou responder por lesão corporal culposa, porque no momento do crime não tinha dolo, tinha culpa. Então, dentro do sistema jurídico brasileiro, isso é bastante polêmico, controvertido, mas dentro do sistema jurídico brasileiro, nós vamos analisar o sujeito no momento do crime, não no momento em que ele se embriagou. Portanto, a gente vai simplesmente fingir que ele não estava embriagado. A gente vai analisar se o crime foi doloso ou culposo e esquecer que ele estava embriagado. É assim que a gente vai puni-lo.
Então a resposta do colega é: se o agente se embriaga sem querer, ele responde